Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Estamos falando sobre essa série, sobre sinais do fim dos tempos, falando sobre o entendimento na escatologia islâmica com o entendimento na escatologia bíblica, comparando uma com a outra, né? E como falamos nos vídeos anteriores, eles têm como sinais no fim dos tempos, 3 grandes sinais, que é o aparecimento do Dajjal, que é o anticristo para eles, o aparecimento do Mahdi, que é o Messias para eles, e agora a volta de Isa, que é o Jesus filho de Maria para eles, que não é filho de Deus, né? Para eles, eles entendem que é filho de Maria somente. Nós já sabemos que o Jesus é filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui é uma figura de Mahdi aqui na frente com a espada, que é o esperado deles. Mais atrás um pouco Isa, que é uma figura, está um pouco atrás, porque é de menor consideração, digamos assim, é somente um profeta e não é o Messias deles. E ali o exército, né, que eles têm o entendimento que invadirão Jerusalém e vão conquistar toda a terra e colocar a sua religião. Cabe ressaltar aqui que esse entendimento são conclusões provisórias que nós temos, né, estamos passando para os irmãos analisarem. Falamos sobre conclusão provisória porque ainda não temos total certeza de que será realmente essa religião que vai estar no domínio no fim dos tempos, porque as configurações mudam e se estivéssemos, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial, diríamos que a Alemanha é a grande besta, seria a grande besta, e Hitler o anticristo, né? Então as configurações mudam, não sabemos quando realmente será o fim dos tempos. Então são conclusões provisórias que nós estamos passando para os irmãos. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Vamos para o estudo. No Alcorão, Jesus é conhecido como Isa, né? Profeta da linhagem iniciada por Abraão e concluída por Maomé, o profeta deles lá. Então eles têm esse entendimento, né, que Isa é um profeta, filho de Maria. Escatologia paralela. Isa, o Jesus muçulmano. E eles dizem lá, o Jesus muçulmano que descerá para ajudar o Mahdi contra o Dajjal. Esse é o entendimento deles, que o Dajjal, o anticristo, estará reinando, fazendo muitos males ao planeta e a todos, e Jesus, filho de Maria, descerá do céu e destruirá, né? Virá para ajudar o Mahdi e destruirá o Dajjal, o anticristo. E no entendimento bíblico eu coloquei o versículo assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus já se declarou que é o Messias e que era aquele Messias que eles estavam esperando. Ele é o verdadeiro Messias, não há outro Messias verdadeiro que ainda há de vir. Jesus, como o único Messias verdadeiro, voltará, né? O que vai acontecer, infelizmente, é a vinda do anticristo, que enganará a muitos. Jesus virá de Damasco ou de Bosra? Aqui a Hadith diz que o profeta Isa, Jesus, filho de Maria, descerá em Damasco, na Síria, segurando nas 2 asas do anjo. Fará uma oração se colocando atrás do Mahdi, como reconhecimento de que o Mahdi é o mais importante. Aquela figura primeira que colocamos, que ele está um pouco mais atrás. Porém, a Bíblia nos diz o seguinte, na profecia de Isaías: quem é este que vem de Edom? Edom está na Jordânia. Aqui já está dizendo que o filho de Maria vem da Síria. Da cidade de Bosra.
Aqui está falando de Damasco. Isaías continua, com as roupas manchadas de vermelho. Aí, ele pergunta, continua perguntando, quem é este que vem ter vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Aí, aqui ele responde, sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. É o próprio Jesus que está voltando e as suas vestes estão salpicadas de vermelho, porque a Bíblia diz que ele vai pisar o lagar das uvas, simbolizando ali seus inimigos, e quando ele pisar, tal como uma uva que quando se pisa ela respinga nas roupas e fica manchado de vermelho, assim será o sangue dos inimigos quando Jesus descer, que vai pisar em todos, né, esmagar, e aí o sangue vai manchar as suas vestes. Então aqui está dizendo que Jesus virá de Edom, da cidade de Bosra, virá ali fazendo a sua conquista, né? E destruindo os seus inimigos. A volta de Issa. E neste tempo haverá uma escuridão tão grande que o homem não poderá ver a sua mão. Mas quando a luz voltar, verá que Jesus, que é Issa, no entendimento deles, está no meio deles. E verão Issa, filho de Maria, e o irmão Marde em Jerusalém. Aqui eles estão entendendo, então, que haverá uma escuridão tão grande, tal como está descrita lá em Êxodo, que ninguém poderia ver uma mão na frente do seu rosto, e que quando apagarem as luzes, que acender de volta, que essa escuridão sair, vai estar ali no meio Issa, filho de Maria, e o imã Mahdi em Jerusalém para um embate ou combate contra o Dajjal. Mas aí a Bíblia vai nos dizer, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vocês veem aqui uma semelhança entre o sol escurecendo com a escuridão tão grande falada por eles. Né? A Bíblia já apontava isso antes desses escritos deles serem divulgados. A Bíblia já tinha essa profecia em Joel, né? Vários profetas do Antigo Testamento judeus haviam já falado sobre esse acontecimento. E mais um profeta judeu, João, fala isso em Apocalipse. Jesus revela, na verdade aqui o próprio Jesus em Mateus 24, né? Que era um judeu, está revelando que o sol se escurecerá e a lua não vai dar a sua luz, um pouquinho antecedendo a sua volta, a volta de Jesus. Né? Não será algo que ele já estará aqui em Jerusalém e haverá escuridão e de repente ele aparece e já está ali de frente ao Dajjal, como eles acreditam. Mas haverá essa escuridão e o céu é que vai se abrir e Jesus vai aparecer. Escatologia paralela. O Dajjal. A Hadith diz, o Messias impostor que aparecerá para atormentar a terra por 40 dias. O Issa destruirá o Dajjal. Issa ajudará o Mahdi e lutarão contra ele. Esse é o entendimento deles. Aqui na palavra do Senhor diz, a besta, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, combinando com o que eles entendem que será o governo do anticristo deles por 40 dias. Né? Já falamos isso no outro vídeo da série. E esse tempo da grande tribulação é o tempo que o Dajjal estaria governando a terra. Jesus destruirá a besta, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
A besta e o falso profeta, né? Vão ser lançados vivos. Sabendo que a besta é um reino e o falso profeta é o próprio anticristo. Assim ainda entendemos, né? Por enquanto, dessa forma. Estamos vendo que há muitas características do anticristo na segunda besta. A batalha entre Issa e o Dajjal. A Hadith diz: Issa e o Mahdi irão para a Palestina, Israel, e chegarão ao portão. O profeta Issa com tropas jihadistas chegarão no portão e os judeus não sabiam nada sobre isso. A Bíblia diz: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. Aquela porta que está fechada, né? Em que há um cemitério ali na frente, tal. Então, pode ser que esteja fazendo um paralelo a esse texto bíblico, colocando, é claro, com a ótica islâmica. A Hadith continua: ao verem Issa no portão, os judeus avisarão ao Dajjal que há um exército com um punhado de soldados lá. Eles estão dizendo que os judeus avisarão o Dajjal, porque como vimos lá no vídeo sobre o Dajjal, eles pensam que os seguidores do Dajjal serão, na sua maioria, os judeus. Então aqui o entendimento é que eles vão avisar ao seu mestre, que seria o anticristo, né, o Dajjal, que tem um exército lá fora dos portões, com um punhado de soldados. O Dajjal estará esperando arrogantemente na frente do portão, mas ao abrir o portão, o Dajjal ficará chocado ao ver Issa. E Issa dirá: entenda que chegou, que a sua morte chegou. Issa daria essa palavra para o Dajjal. Bom, há uma informação aqui, um pouco controversa deles mesmos, que há uma divergência entre eles. Uns dizem que o Mahdi já estará em Jerusalém com seu exército e será cercado pelo Dajjal. E quando os muçulmanos se acharem cercados, eles decidirão enfrentar, né, o Dajjal, e Issa chegará e os salvará e matará o Dajjal. Esse é um dos entendimentos deles. O outro é que o Mahdi vai vir da Síria para Jerusalém com Issa. E vai vir com seu exército jihadista para enfrentar o Dajjal, que já estará em Jerusalém. Entenderam? Então, alguns pensam diferentes, né? Quase que praticamente contrário lá entre eles. Mais similaridades. Observação: na escatologia islâmica, o Dajjal, com seus seguidores e sua maioria judeus, perseguirá o povo muçulmano, e um terço deles seguirá o Dajjal, um terço morrerá, um terço será vitorioso. Eles aqui dizem que a perseguição será em cima do povo muçulmano. A palavra de Zacarias vai dizer assim, capítulo 13, versículo 8: e acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte, ou seja, a terça parte, restará nela. Apocalipse 9,15. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Haverá parte da igreja que será morta, outra que será presa e outra que será escondida no deserto. Então aqui é um simbolismo do povo de Deus, que vai passar por essa situação, mas aqui está acontecendo também uma similaridade, né, com os ditos, né, com os escritos islâmicos, que haverá um terço que vai seguir o inimigo, um terço vai morrer e um terço vai ser vitorioso. Aqui no caso da igreja, um terço vai ser morto, um terço vai ser preso e um terço vai ficar escondido vivo para o tempo do arrebatamento. Então há essa similaridade um pouco distorcida, como realmente estamos percebendo. Issa matará o Dajjal. A Hadith diz: então o Dajjal fugirá e Issa o perseguirá e dirá: ó inimigo de Alá, é hora de encontrar seu fim. Aquilo que falamos há pouco, né?
entrará e matará o Dajjal e dirá: se ele é um Deus, como posso tê-lo matado? Aí a Bíblia vai nos dizer: acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu é homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. É uma profecia de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9. A Hadith, outra diz: então seu coração será apunhalado com uma lança, e entre os seus olhos será esfaqueado, e assim o Dajjal morrerá. A Bíblia vai nos dizer, né, que o anticristo, o Gog, né, morrerá nas montanhas de Israel. A perseguição. A Hadith diz: após isso, após a morte do Dajjal, né, os judeus seguidores do Dajjal se esconderão atrás das árvores e das rochas. As árvores e as rochas dirão: aqui está um judeu atrás de mim. Venha e mate-o. Apocalipse 6,15 vai dizer para a gente: e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Vejam aqui as palavras rochas e esconder como similaridades. Mas aqui está dizendo que quem vai se esconder são os judeus. E que eles virão com suas tropas jihadistas e matarão esses judeus porque eles serão denunciados pelas próprias rochas e por algumas árvores. E então aqui a Bíblia vai nos dizer que os reis e poderosos que irão contra Jerusalém é que quando estiverem vendo o Jesus Todo-Poderoso aparecer no céu, eles vão se esconder nas rochas e nas cavernas. Profecias. A Hadith: Issa colocará o Islã em cada casa em toda a terra. E a Isaías 11, falando sobre o milênio, versículo 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Monte aqui é reino em profecia. Então, meu santo reino. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a Bíblia está dizendo que é o conhecimento do Senhor, Jesus Cristo com o seu reino na terra, que vai encher toda a terra. Eles têm o entendimento que Issa, o Jesus, filho de Maria, vai colocar o Islã em toda a terra. Mais uma hadith: aquele que se recusar a aceitar o Islã será morto. Em contrapartida, Apocalipse 13,15 vai dizer: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Continuação da hadith: Issa governará o mundo através da lei islâmica. Daniel 7,25 vai nos dizer: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Temos um outro estudo em nosso canal que fala sobre a mudança de tempos e lei. O que isso pode significar? Dá uma olhadinha lá. Então aqui nós estamos fazendo essa comparação entre a escatologia islâmica e bíblica. Aqui o entendimento deles: Jesus no Islã é um Nabi, que se chama profeta, né? Issa, Jesus Cristo, não morreu e nem ressuscitou. Esse é o entendimento deles. Aí está aqui: nós muçulmanos não comemoramos Páscoa nem felicitamos os outros nessas ocasiões, porque não adoramos o que eles adoram, nem eles adoram o que nós adoramos, pois eles têm a sua religião e nós temos a nossa. Entendimento lá deles. E continua dizendo: nós muçulmanos acreditamos que o Nabi Issa, o profeta Jesus Cristo, né, não foi morto, não foi crucificado e nem ressuscitou. Vós tendes a vossa religião e eu tenho a minha. Está escrito aqui. Jesus muçulmano, Issa é subordinado ao Mahdi.
Dizem que Jesus irá orar atrás, se colocando por trás, né, do Mahdi, como uma declaração direta sobre a inferioridade de Jesus em relação ao Mahdi. Aí começa o Hadith. Jesus irá recusar a oferta e convite do imã Mahdi para vir e dirigir os muçulmanos em oração, e fará sua oração atrás do imã Mahdi. Jesus, paz seja sobre ele, o modo deles falarem, né? Virá e fará as orações obrigatórias atrás do Mahdi e o seguirá. Jesus estará seguindo o Mahdi, o mestre do tempo, e é por isso que ele irá oferecer suas orações atrás dele. A palavra diz, através do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, em Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Issa, o fiel muçulmano. Após a volta de Jesus, condizente com sua identidade como muçulmano, ele fará o ritual da peregrinação a Meca, chamado Hajj. Aí a Hadith diz, o profeta disse, verdadeiramente Issa bin Maryam, ou Jesus, filho de Maria, descerá como um juiz imparcial e governante justo. Ele irá trilhar seu caminho na estrada para o Hajj, peregrinação, e virá para minha sepultura para me saudar, e eu certamente irei responder. Jesus, o filho de Maria, descerá e os liderará, julgando dentre eles de acordo com o sagrado Corão e a Suna do profeta. O profeta disse, não há profeta entre eu e ele, que é Jesus. Ele irá descer para a terra, né? Irá quebrar a cruz, matar os suínos, que são os judeus, abolir a jizya, que é um imposto pago por aquele que não quer ser muçulmano hoje. Né? Hoje, quem vive naquele lado do planeta, né? Lá no Oriente Médio, onde a religião está na sua maior parte, eles pagam esse imposto aqui, para não ser obrigado a ser muçulmano. Mas naquele tempo do fim, esse imposto será retirado. É isso que esse hadith está dizendo. Alá fará perecer todas as religiões, exceto o Islã. Segundo Tessalonicenses 2,9 vai nos dizer, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Os enganos. Jesus, um profeta do Islã. Está escrito aqui, né? E aqui, Jesus é um muçulmano. Muçulmanos também anseiam pela volta de Jesus. Isso, o Jesus muçulmano. É o falso profeta bíblico. Jesus, o filho de Maria, irá descer entre os muçulmanos como um justo juiz, né? Lemos aqui agora há pouco. Irá julgar de acordo com a lei do Islã. Todas as pessoas serão obrigadas a abraçar o Islã e não haverá outra alternativa. Da mesma maneira, afirmam esta crença em seu livro, Jesus voltará, quando diz, Jesus removerá todos os sistemas de descrença, que é fora do islamismo, naquele período. A jizya quer dizer o tempo e o lugar para a coleta dos impostos é antes da última descida de Jesus. Após esta última vinda, nada além do Islã será aceito deles, pois tomar o imposto é apenas efetivo até a descida de Jesus. Ou seja, até Jesus voltar, vai estar sendo aceito que o imposto seja imposto, seja colocado, seja cobrado. Após a vinda de Jesus, naquele tempo não será mais aceito. Aí aqui diz, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. A ascensão de Jesus segundo o Islã. O diabo é mestre em misturar verdade com mentiras. Estamos falando sempre aqui sobre os sofismas, né? Quando os conspiradores chegaram perto da casa onde se encontrava o profeta Issa,
um deles entrou na casa, mas Deus deles, né, elevou o profeta para os céus, salvando-o dos malfeitores, e como castigo transformou a feição do tal judeu, que seria um judeu que estava ali, talvez até como um seguidor, né, de Jesus, na mesma de Issa. Ou seja, o próprio Jesus, o Issa, teria transformado a sua face na face daquele judeu. E aí, quando entraram, pensaram que aquele judeu era Issa e levaram para ser crucificado. Enquanto isso, Jesus subiu o assunto ao céu sem passar pela morte, sem ser crucificado. Esse é o entendimento deles. Quando os outros conspiradores entraram na casa com a intenção de assassinar Jesus, eles se depararam com o seu companheiro que havia entrado antes e assassinaram-no, pensando que ele fosse o Jesus. Issa foi enviado para os judeus, e quando ele começou a pregar a verdade e condenar as más ações dos judeus, como a de matar os profetas e de esquecerem das leis de Deus, então eles conspiraram para matar Issa. Isso é uma verdade, né? A questão que Jesus foi enviado para os judeus e eles mataram Jesus. A verdade de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Palavras de Jesus. Então vejam que há uma mistura de verdades com mentiras aqui, né? Um pouco distorcidas. O Islã diz que Alá é o único Deus e que não tem filho, por isso não creem que Jesus não é, por isso não creem que Jesus não é o Filho de Deus, né? Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, na verdade ali. E o versículo de 1 João 2, 22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aí aqui é uma imagem, né, do Armageddon News, dizendo: Alá não tem filho. Mas o Mahdi islâmico e o profeta, o falso profeta, pregarão o exato oposto da Bíblia. Muitas vezes temos percebido que o próprio Mahdi, ele pode ser uma figura do próprio anticristo, né, bíblico. E ele seria, então, portanto, o falso profeta bíblico. Tá? Então, essas são informações que precisamos ficar atentos. Isso é o Jesus muçulmano e o Jesus bíblico. Como nós temos visto claramente, o Jesus muçulmano, em ambas naturezas e ações, é muito diferente do Jesus bíblico. Em vez de vir reinar como rei e Messias sobre toda a terra a partir de Jerusalém, esse Jesus deles virá converter o mundo ao Islã e matar aqueles que se recusarem a fazê-lo, ao invés de vir para salvar e libertar seus fiéis cristãos e judeus convertidos. Ele virá para matá-los e massacrá-los. Esse é o entendimento deles. Similaridades entre o falso profeta bíblico e o Issa. Esse Issa, o Jesus muçulmano da escatologia islâmica, é apresentado na escatologia bíblica como o falso profeta. O versículo vai dizer: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. A besta da terra é o falso profeta. Apesar das semelhanças serem gritantes, só o Jesus que morreu e ressuscitou, só ele é o caminho, a verdade e a vida. E João nos dá essa dica de ficarmos atentos. Para ficarmos atentos, ele diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já estáis no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Espírito que havia de vir falado no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, já estava operando, porque Cristo está só no Novo Testamento. Então, anticristo só pode se manifestar após o Cristo se manifestar, né? Após Cristo já ter vindo para a Terra. Então, só após o ministério de Jesus é que o espírito do anticristo se manifestou. Então, ele diz aqui, aquele que havia de vir agora está no mundo, o espírito do anticristo, não o próprio anticristo que ainda virá no fim dos tempos. Entenderam? E aqui vai dizer que aquele que não confessa que Jesus veio em carne e que é filho de Deus, não é de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1 vai trazer Jesus como Filho de Deus. E aqui João 4:15 vai dizer, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, quem não confessar que Jesus é o Filho de Deus, ele é Cordeiro e Leão, o Espírito de Deus não está nele. É simples de olharmos e vermos o que acontece no mundo. Quem confessa que Jesus é Filho de Deus e quem confessa que Deus não tem filho e que Jesus não era Filho de Deus. Então, fujamos dos sofismas, né, e dos enganos. Que Deus possa abençoar os irmãos mais uma vez. Espero que esse estudo tenha sido de bastante conhecimento para todos, né? Paz a cada um de vocês. Acompanhe mais o nosso último estudo que virá mais aí na frente. Paz a todos.